turma, tudo bem com vocês? Como vão todos? Estamos voltando aí a mais umas aulas, a umas videoaulas, né? Para que possa auxiliar vocês aí no entendimento das atividades, dos assuntos. Tivemos aí por um bom tempo, dando prioridade a alguns assuntos da matemática que são pertinentes, tá? São bem relevantes para a nossa série e para a série que vem. São as 4 operações, na verdade, é a base, né, da matemática de 1º ao 4º ano, ao 5º ano. Então, vamos dar agora uma pausazinha na multiplicação, na divisão, que a gente vem vendo, né, com mais profundidade esses dias. E vamos agora trabalhar um assunto que também é importante, né? Utilizamos no nosso dia a dia, no cotidiano, e às vezes não nos damos conta de quanto que são importantes, né? Chamamos de unidades de medida. Hoje vamos trabalhar com medidas de comprimento, certo? Então, tudo que tem a ver com comprimento tem a ver com tamanho, com extensão, certo? Podemos também trabalhar com altura, largura, áreas, né? Comprimento quer dizer que a medida que a gente vai tomar por base é o metro, certo? O metro é a unidade de medida base para medir comprimento das coisas, né? Objetos, pessoas, áreas, espaço, ok? Então, a gente vai ver um pouquinho disso hoje. E, além do metro, nós temos outras unidades de medida também do comprimento, que também tem a ver com o metro, que é a unidade padrão. Nós temos o centímetro e temos o milímetro, né? Nós ouvimos muito falar sobre metros e centímetros. Milímetros é uma unidade de medida ainda menor que o centímetro, né? Para a gente ter noção, 1 metro, ele vai ter 100 centímetros. Certo? 1 metro corresponde a 100 centímetros, ok? Aí, cada centímetro, se você vai juntando 10 em 10 em 10 em 10 centímetros, até formar 100 centímetros, eu formo 1 metro, certo? Centímetros é uma unidade de medida menor que o metro. E milímetros menor que centímetros. E ainda muito menor que metro, ok? O centímetro. 1 centímetro, ele vai ter 10 milímetros, certo? 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, se você pegar uma unidade de medida que nós costumamos utilizar na escola, né? Que é a régua. Tem régua de 30 centímetros, de 50 centímetros, essa é de 50 centímetros. Se você observar aqui, ó, na régua tem uns tracinhos, não é? Menores e outros maiores, que vai indicando qual é o centímetro. Aqui, de 0 a 1, eu tenho 1 centímetro. Mas dentro desse centímetro aqui, eu tenho uns tracinhos menores aqui, ó, que são 10. Se você contar, são 10. Esses 10 aqui são milímetros. Então, 10 milímetros forma 1 centímetro da régua, tá? Então, mais 10 milímetros, 2 centímetros, certo? Então, com a régua, é fácil da gente entender o que é centímetro e o que é milímetro, tá? E 50 centímetros, que é o tamanho dessa régua, é a metade de 1 metro, porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, se eu tivesse 2 réguas dessa, ó, e emendasse uma na outra, eu teria uma unidade de medida chamada metro.
Então, 1 metro pode ser 100 centímetros, né? Então, quando a gente tem 100 centímetros, a gente se refere a 1 metro. Então, não preciso dizer, não é? Que uma área, um comprimento aqui, por exemplo, esse quadro aqui, ó, eu medindo com a régua, ele tem mais de 50 centímetros, certo? Eu precisaria usar uma régua, mais alguns centímetros, para poder saber o tamanho de um dos lados desse quadro. Até porque ele tem a forma retangular. Como ele tem a forma retangular, essa medida aqui, ó, é igual a essa de baixo, mas é diferente dessa com essa. Então, aqui já é outra medida. Veja só, aqui eu tenho 50 centímetros. Esse lado do quadro mede 50 centímetros, que equivale a meio metro, tá? Que é a metade, certo? Mas esse lado aqui, ó, vou precisar de mais do que 50 centímetros, mais de meio metro, certo? Então, se eu preciso de 1 metro para lá, 1 metro ou mais de 1 metro, então eu vou usar uma outra unidade de medida que possa me dar mais condições de medir áreas maiores, tamanhos maiores, comprimentos maiores, tá? Então, eu posso utilizar uma régua, se eu quiser medir centímetros ou milímetros, tá? Se eu quiser medir espaços ou tamanhos maiores, aí eu vou para uma fita métrica, por exemplo, ó, tá vendo? Essa fita métrica aqui, que é aquela fita, né, que quem costura, as costureiras usam, né, ou alguém em casa que tem habilidade com a costura. Aqui, ó, essa fita, aqui tá os centímetros, certo? 1, 2, 3, 4, também tem os milímetros, que são esses tracinhos menores. Quando você forma 50 centímetros, vai ser o tamanho daquela régua, né? Que eu mostrei pra vocês. Aqui, 50 centímetros, certo? Mas, como a fita métrica, eu posso medir comprimentos maiores, então, essa fita, ela vai ter mais de 50 centímetros. Quando a gente completa 100 centímetros, aí nós já temos o quê? 1 metro, certo? Essa fita aqui, ela vai ter mais de 1 metro, ó. 1,50 m, tá vendo? Aqui tem 49, tá? Ó, 1,49 m, e aqui é um outro centímetro, o final dela, 1,50 m. Então, se eu tenho 1,50 m, vai corresponder a 150 centímetros. Por quê? Porque 1 metro equivale a 100 centímetros. Se eu tenho 1,5 metro, meio quer dizer metade. A metade de 100 é 50. Então, se eu tenho 1,5 metro, eu tenho 150 centímetros, né? Porque 1 metro corresponde a 100. E a metade de 100, 50. Quando nós dizemos 2 metros, então são quantos centímetros? 100 mais 100, 200 centímetros, tá? Nós temos também outras unidades de medida de metro, quando a gente quer medir áreas ou espaços maiores. Tipo, quero medir uma parede, né? Quero medir, claro que a parede nós temos a altura e temos o comprimento, né? A largura. Aí nós queremos medir também uma área, né? Um quarto,
banheiro, uma sala. Então, nós precisamos de unidades, aliás, precisamos de instrumentos de medida maiores que a régua e maiores que a fita métrica, tá? Aí nós temos, geralmente, ó, esse instrumentozinho aqui que se chama trena, que também é uma fita métrica, só que ela, ó, já é uma fita métrica bem maior, tá? São 5 metros aqui. Então, aqui eu posso medir espaços maiores, certo? Tanto o espaço na horizontal, quanto na vertical. Então, vertical é a altura, horizontal é largura, se for uma parede, né? Se for o piso de um quarto, de uma sala, então você vai medir a área, certo? É como a área desse quadro aqui, ó. Eu vou medir a altura por largura, né? Do mesmo jeito, quando é uma área no quarto, seja ela quadrada ou retangular, eu vou medir também os dois espaços, né? A largura e o comprimento, certo? Agora, o que a gente precisa prestar atenção é que existem espaços que têm lados desiguais. Quando é um retângulo, um espaço retangular, é como aqui o quadro, né? E geralmente também um quarto, um banheiro, uma sala, né? Geralmente tem contornos diferentes. Então, você precisa entender que essa medida é igual a essa e essa é igual a essa, tá? Então, a gente precisa primeiro medir essas duas medidas aqui e você vai verificar que é igual, né? Vamos dizer que aqui desce 1,5 m. Aliás, 1,5 m não. Pela régua, deu mais de 50 centímetros, né? Vamos dizer que dá 75 centímetros. Então, aqui tem 75 centímetros, aqui também, que é o mesmo lado. Aqui deu 50 centímetros de cada. Então, o cálculo já é outro, certo? Quando a gente usa isso aqui, ó, a gente pode medir parede, porta, né? A gente pode medir a área de um espaço, porque aqui são 5 metros. Cada metro vai corresponder a quantos centímetros? 100 centímetros. Então, se eu tenho 5 metros, são 500 centímetros, tá? Mas ninguém vai estar calculando a área por centímetros quando uma área é muito grande, quando o comprimento é grande, né? Por exemplo, quando a gente vai verificar o nosso comprimento, nosso tamanho, a gente pode verificar em centímetros e em metros. Vai depender do tamanho da pessoa, né? 1,5 m, 1,55 m, né? Então, quando a gente fala 1,55 m, aí a gente escreve assim. 1,55 m. Então, veja, 1 metro corresponde a 100 centímetros. 50 corresponde a 50 centímetros, que é meio metro. E esses 5 aqui é justamente os milímetros, tá? Então, 1,55 m de altura, certo? Quando você forma 1,60 m, vamos arredondar para 1,60 m. Então, esse 1 aqui corresponde a metro, não é? Que já são 100. E esse 60 aqui corresponde a centímetro, tá? Que é mais um pouco de meio metro, certo? Só pra gente ilustrar aqui que tem coisas que você pode medir com uma régua, tipo um prego, né? Você não vai medir o prego com 1 metro. Uma fita métrica que essa fita métrica mede 1,5 m. Não tem porquê. Claro que se você só tiver ela em casa, né, para medir,
você também pode medir aqui, ó. Porque a fita métrica, ela tem os centímetros e tem os milímetros, certo? Esse prego aqui mede pouco mais de 6 centímetros, né? 6 centímetros. Aqui. 6 centímetros e uns 2 milímetros, tá? Vou botar bem igualzinho aqui, tá vendo? Que a pontinha dele passou de 6. Então, 6 centímetros e uns 2 milímetros, tá? Então, eu posso usar a fita métrica também para medir coisas menores, porque ela também apresenta o centímetro e o milímetro. Mas se você não tiver a fita métrica, a régua, ela resolve, né? Ela vai resolver do mesmo jeito. E não precisa ser uma régua tão grande assim também, tá? Podemos também medir coisas menores, o parafuso, né? Aí a gente precisa de metro ou de centímetros e milímetros. Centímetros e milímetros, não necessariamente precisamos de metro, tá? Uma borracha, centímetros e milímetros. Um clipe, né? Tô pegando alguns materiais que nós até utilizamos em sala de aula, né? Material didático. Aqui, ó. Tá? Aí vemos, tem parafusos maiores também, né? Podemos medir também capas de DVD com centímetros e milímetros, tá? Podemos medir estojos, né? Não precisa ter 1 metro. Agora, o que é que a gente pode verificar aqui? Por exemplo, um quadro, né? A gente pode medir aqui, ó, também com a régua, tá? No próprio quadro, ele vem quando você vai comprar, vai numa loja, né? Comprar algo e você quer uma medida certa, no próprio produto, no próprio quadro, material, vem atrás especificando na etiqueta. Vocês podem observar isso, o tamanho. Esse quadro, ele mede 20 por 30 centímetros, né? Então, se ele mede 20 por 30 centímetros, a gente pode deduzir que 20, que é menor que 30, é o lado menor, né? Então, 20, certo? É a largura e 30 é o comprimento, ok? Então, tudo que vocês vão comprar tem o peso, tem a medida, que é o tamanho também. Tem coisas que você encontra até peso e tamanho. Por exemplo, esse novelo aqui de lã, ele pode ser pesado, até porque tudo tem peso, né, gente? Todo objeto, ele tem o seu peso. Então, aqui, vocês podem verificar, ó, que aqui, no peso, tem aqui, ó, 40 gramas, certo? Mas se você quiser saber mais quantos metros tem esse novelo de lã, de linha, né? Ao lado, aí vem dizendo, ó, aqui, 40 gramas, que corresponde a 84 metros. Então, veja só, né? É muita linha aqui enrolada, 84 metros. Se 1 metro tem 100 centímetros e 84 metros, né? Veja que é muita coisa. Aí, o que que a gente vai fazer? Sabe aquela multiplicaçãozinha por 10, 100 ou 1000? Ó, 84 metros vezes 100 centímetros, certo? Porque 1 metro tem 100 centímetros. O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir o 84, tá? Que 84 vezes 1 é 84,
e vou acrescentar os zeros. Então, se eu transformei metro em centímetros, eu quero saber quantos centímetros tem 84 metros. Então, 84 metros vai ter 8.400 centímetros, certo? Mas ninguém vai chegar lá, né? Pedindo, me dê aí um novelo de linha que tem 8.400 centímetros. É por isso que a gente converte para a unidade de medida maior, que é metros. Então, para eu converter isso aqui para metro, eu vou fazer a operação inversa. Se eu quiser transformar metros para centímetros, eu vou multiplicar. Se eu quiser transformar centímetros em metros, eu vou dividir. Então, se eu pegar 8.400 e dividir por 100, vai voltar o que era, 84 metros, tá? Porque 84 dividido por 1 é 84. E o que é que eu faço com os zeros? Corto 2 lá e 2 cá, tá? Na multiplicação, eu não corto os zeros, eu acrescento. E na divisão, eu corto, certo? Mas nós não vamos entrar em detalhes sobre divisão e multiplicação aqui com unidades de medida, senão vocês vão embaralhar as informações. Vamos por partes, tá? Só para a gente entender. A unidade padrão de medida de comprimento é o metro. Qual é a sigla, qual é a letrinha que a gente representa o metro? M. Qual a unidade de medida menor que o metro? Centímetro, tá? Para formar de centímetro para formar metro, eu tenho que ter 100 centímetros, certo? Qual é a unidade de medida de comprimento menor ainda que o centímetro? Milímetro, tá? Então, milímetro. Para formar 1 centímetro, eu tenho que ter 10 milímetros. Qual a letrinha que eu represento? Qual a sigla que eu represento centímetro? cm. Qual a sigla que eu represento milímetro? mm. É só você lembrar aqui, ó. O m é metro, ok? Centímetro, o C com o M de metro, centímetro. O M de milímetro com o M de metro, mm. Não é fácil? Então, pronto. Vocês sabem que o milímetro é aqueles tracinhos menores que a gente vê na régua, na fita métrica, tá? Na trena. Essa trena geralmente é utilizada por pessoas que trabalham na área de construção, tá? E aí, centímetro também vemos na régua, também vemos na trena, também vemos na fita métrica, tá? E o metro, como é uma unidade de medida maior, para medir comprimentos maiores, então nós usamos fita métrica, nós usamos a trena, tá? Depois nós vamos estudar também sobre uma outra unidade de medida ainda maior que o metro, que é o quilômetro. Mas aí o quilômetro aí já é para medir o quê? Distâncias, certo? Então, veja, eu tenho outros exemplos aqui também. Aqui em casa nós estamos passando por uma reforminha, então eu tô pegando alguns itens para ilustrar para vocês. Isso aqui é um organizador para fios e cabos, né, elétricos. Aí, quanto tem de comprimento esse organizador? Aí eu vou aqui, ó, nas informações do produto, na embalagem. Às vezes vocês vão observar, perceber que tem vários tamanhos, tá? E esses tamanhos, às vezes, é também da parte interna, externa do produto, mas o comprimento, ele mede aqui
Deixa eu ver onde foi que eu achei. 1,5 m. 1,5 m corresponde a quantos centímetros? 1 metro tem 100 centímetros. Meio é 50. 100 mais 50, 150 centímetros, né? Se eu pego 150 centímetros, representando aqui na minha fita métrica, é justamente o tamanho dela. 1,5 m, que é 150 centímetros, tá? Então, gente, outro exemplo que eu vou dar pra vocês aqui, ó. Esse rolinho de papel parede, né? Você quer cobrir a parede. Então, você tem que observar que no rolo tem escrito assim: 45 centímetros por 5 metros. 45 centímetros é tão pequeno e 5 metros é bem maior. Então, 45 centímetros está relacionado a quê? Está relacionado a esse tamanho aqui, ó. Tá? E 5 metros está relacionado ao que contém o rolo todo de comprimento. Se eu pegar aqui a régua, essa régua mede 50 centímetros, não é? Eu vou medir aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês o rolo. Tá vendo? Sobrando aqui justamente 5 centímetros. Então, ele tem de largura 45 centímetros e de comprimento ele tem 5 metros. Certo? Tá escrito aqui no rótulo do produto. Então, vocês podem sempre estar verificando isso. Certo? Um outro aqui também, ó. Isso aqui é uma prateleira, né? Veja só, existe o tamanho aqui, ó, na largura, e existe o tamanho do comprimento, tá? E aqui tá especificando 30 por 60. Então, a gente já entende que 30 e 60, que são centímetros, olha aqui a unidade de medida, tá? Então, nem tem um metro de um lado, nem tem 1 metro do outro, só centímetros. Aqui, como o tamanho é menor, nós entendemos que é 30. E aqui é maior, 60, tá? Então, quando você for colocar assim na parede, ó, certo? Vai ficar essa largura aqui, tá bem? Só para ilustrar mais. Algumas coisas que compramos, que utilizamos no nosso dia a dia, na nossa casa, né? Utilizamos esses instrumentos de medida, sempre. Vai ali no armarinho, né? Ou numa loja de tecido, comprar fita, né? Você vai comprar tecido. Você vai dizer se você quer em centímetros, se for menos que 1 metro, ou se você quer de metro. Se for de 1 metro, pra lá, né? 1,5 m, 2 metros, 3, tá? Extensão. Usamos extensão, né? Pra colocar as tomadas. Então, essa extensão aqui eu medi, certo? Toda ela, ó, do cabo aqui até o topo, ela tem 2 metros, certo? Vai ser aquela fita métrica, que é 1,5 m, mais meio, mais 50 centímetros, para formar 2 metros, certo? Ou então, se eu usar a trena, como ela tem 5 metros, eu vou conseguir medir melhor essa extensão, tá? Porque tem 2 metros, certo? Então, para coisas maiores, nós utilizamos instrumentos de medida maiores, de metro para cima. 1 metro, 1,5 m, 2 metros, 5 metros, né? Tem trena de 3 metros. E coisas menores, que a gente só quer saber centímetros, até 1 metro no máximo,
a gente utiliza régua, fita métrica, né? Às vezes até a gente utiliza também outros recursos que não é nem unidade de medida padrão, né? A gente utiliza muito o nosso palmo, né? Nossa mão. Né? A gente fica medindo. Não tem uma régua, não tem uma fita, não tem uma trena. Aí você vai nos palmos, né? Ou então você quer ver uma área maior e não tem esses instrumentos. Aí você vai dar as passadas, né? Você vai medir um espaço maior, uma área maior, dando passadas, tá? Então é isso, até cabo de vassoura se usa, né? Para medir coisas maiores, certo? Nossa atividade vai ser em relação às unidades de medida de comprimento, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto. Nós utilizamos sempre esses instrumentos em casa e compramos muito produtos, né, que tem os tamanhos e a gente às vezes se perde um pouco em identificar, né, a diferença de centímetro para metro, a largura, a altura, comprimento. Né? Então, aos pouquinhos a gente vai internalizando isso, vai praticando, vai associando esse conhecimento aqui, ó, àquele lá da vida prática, do dia a dia, tá bem? E vocês podem acompanhar sempre os pais, as compras, observar sempre os rótulos dos produtos, as informações que vêm neles. Porque do mesmo jeito, quando a gente vai comprar alimentos, que ele tem um peso, né? Ou quando não é o peso em quilograma, em grama, existe também a capacidade, que é em litro, mililitro, né? A gente chama de ml. Então, assim, tudo tem seu tamanho, seu peso. E as informações estão sempre lá no produto, nos rótulos. Da mesma forma, são os objetos, as coisas que compramos, que tem lá comprimento, largura, né? Então, espessura. Existem, às vezes, até 3 tamanhos ou 4, tá? Porque tem altura, comprimento, espessura, certo? Pois fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Beijos!